Bom dia, pessoal. Vamos lá gravar então. Vamos para a gravação do artigo 9 do Código Eleitoral. Certo? Vamos para o artigo 9 do Código Eleitoral. O artigo 9 diz o seguinte: os responsáveis pela inobservância do disposto, a gente está aqui, ó. Certo? Artigo 9. Os responsáveis pela inobservância do disposto nos artigos 7 e 8º, artigo 7 e 8º, incorrerão na multa de 1 a 3 salários mínimos vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 dias. Não pode ser a multa, certo? Olha aqui, pode ser a multa ou pode suspensão disciplinar. Então, a multa pode ser variar de 1 a 3 salários mínimos vigentes na zona eleitoral, certo? Ou suspensão disciplinar de até 30 dias. Se eu não me engano, pessoal, esse negócio de multa por base de cálculo salário mínimo não pode mais, tá? Não pode mais. E tem essa nota do TSE, tá? Falando que na resolução 23.659, artigo 127, ele dá mais detalhes. Vamos para ela então. Vamos para essa resolução. Vamos ver o que está dizendo. Artigo 127. A fixação da multa, ó, a gente está aqui, ó. Certo? Vamos lá. A fixação da multa observará a variação entre o mínimo de 3% e o máximo de 10% do valor utilizado como base de cálculo, podendo ser decuplicado em razão da situação econômica do eleitor ou eleitora. Ou seja, se o cara é muito rico e a multa não vai surtir nenhum efeito no bolso do cara, ou seja, o cara não vai sentir nada e para ele fica mais vantajoso deixar de ir às urnas por conta do valor da multa, tá? Esse valor pode ser o quê? Aqui, ó. Decuplicado aqui, ó. O valor pode ser decuplicado. Então, a fixação da multa observará a variação entre o mínimo de 3% e o máximo de 10% do valor utilizado como base de cálculo. Certo? Podendo ser decuplicado em razão da situação econômica do eleitor. Parágrafo 1º, aqui, ó, a gente está. Para fins de fixação de multa, da multa, considera-se como uma eleição cada um dos turnos do pleito, inclusive em caso de renovação das eleições, bem como o dia de votação em plebiscito ou referendo. É plebiscito e referendo, cara, não pode faltar. Ele vai ter que arcar com essa multa aí. Antes de arbitrar a multa pelo juízo competente, o eleitor ou a eleitora que pretender obter certidão, o cara vai lá, quer obter uma certidão, ou requerer operação por meio do serviço disponibilizado no sentido do Tribunal Superior Eleitoral, poderá quitá-la pelo pagamento do valor máximo correspondente a 10% do valor utilizado como base de cálculo. Então imagine a seguinte situação, né? Você não compareceu à eleição, certo? Então vai ter uma multa para ti, certo? Só que aí você precisa de uma certidão, você passou de alguma coisa, uma empresa está exigindo de você a quitação com o serviço eleitoral, você precisa de certidão. Aí você vai expedir, você não vai conseguir porque você faltou na eleição. Então o que você precisa fazer? Pagar a multa. Então você vai lá pagar a multa antes, né, dessa multa ser arbitrada, ou seja, antes dessa multa ser cobrada de você, entendeu? E aí eles vão expedir a certidão assim que você pagar a multa utilizando, veja só o que ele fala aqui, o valor máximo correspondente de 10%. Tá? Certinho? Tá legal. E por fim, o parágrafo 3º. A pessoa que declarar sob as penas da lei, perante qualquer juízo eleitoral, seu estado de pobreza, ficará isento, olha, estamos aqui, ficará isento do pagamento da multa por ausência às urnas.
Então, o cara se declara pobre, né? E não foi na eleição. Se ela se declarar pobre, ela vai ficar isenta da multa, tá? Isenta da multa. Certinho? Agora eu quero fazer o seguinte. Eu vi que ele falou lá do artigo 7º e do artigo 8º, certo? Ele fala assim, ó, os responsáveis, nós estamos aqui, ó. Os responsáveis pela inobservância do disposto no artigo 7º e 8º incorrerão na multa de 1 a 3%, de 1 a 3 salários mínimos, desculpe, vigente na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 dias. Então, vamos ver o que está falando no artigo 7º e 8º, né? Faz um tempinho que a gente passou com eles, então a gente pode ser esquecido. Então, o 7º fala o seguinte. O 7º é o maior de todos, né? O 7º fala o seguinte. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no artigo 367. Então, ó, o que eu tinha falado para vocês, ó. Vidação. Vidação da vinculação do salário mínimo com o salário mínimo para qualquer fim, né? Então não pode utilizar mais o salário mínimo como base de cálculo aí, tá legal? Então a gente viu que se o cara ele não vai, né, votar sem se justificar, né, até 30 dias após a realização da eleição, ele correrá na multa. Esse foi o artigo 7º. Vamos ver o artigo 8º. Os brasileiros da ato que não se alistar até os 19 anos ou naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira e correrá na multa de 3 a 10% sobre o valor do salário mínimo da região imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral. Olha, está aqui, ó. Tudo certinho. O brasileiro da ato que não se alistar até os 19 anos ou naturalizado que não se alistar até um ano depois, de a nacionalidade brasileira e correrá na multa de 3 a 10% sobre o valor do salário mínimo da região imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento. Certo? Então, o cara deixa de votar e o outro cara deixa de se alistar. Então, esses dois, né, vai sofrer a sanção aí do artigo 9. Legal? Obrigado, pessoal. Até mais. Na próxima aula, vamos para o artigo 10.